Só que chega um momento na vida que você fala assim, cara, tô cansado de gastar com isso, eu vou mudar meu trabalho. Você, por exemplo, uma pessoa que eu já prestei mentoria, ele era especialista, ele era de direito tributário, é advogado. Mas ele falou assim, Yuri, eu detesto escrever. Toda vez que eu escrever uma peça é um sofrimento, uma agonia, uma coceira, eu levanto 30 vezes. Eu falei assim, cara, olha só, você está com 30 anos, você está sofrendo, você vai ficar assim até os 70, a hora de se aposentar. Não, pô, por que você não faz o seguinte? Por que você não muda um pouco o que você está fazendo? Né? Por que você não muda, vai aprender um outro ofício e tudo? Enfim, aí essa pessoa, no fim das contas, ela tinha uma segunda opção, ela era muito comunicativa e ela virou uma excelente corretora de imóveis depois. Né, ganhando mais do que na advocacia. Geralmente isso que acontece no TDAH. Se você entra numa profissão que você queria lá no passado, fazia sentido quando você tinha 18 anos, ou seus pais, era o sonho dos seus pais, mas se não faz sentido para você ou para a sua realidade agora, não vai dar bom. Você vai ser um funcionário, um profissional medíocre. E isso não é um xingamento nem nada, mas você vai rodar. Então é ideal que você esteja sempre dentro da sua zona de desempenho, que é o ponto crucial onde o TDAH consegue vencer muito mais na vida. Estando na zona de desempenho. Que bacana. E no seu canal, é canal do YouTube, né? Você fala sobre isso, e você tem uma mentoria também. Explica um pouquinho sobre isso, porque a pessoa que vai ser mentorada por você, primeiro ela tem que ter o diagnóstico, né, Yuri? Sim, eu sempre peço que a pessoa tenha um diagnóstico. Algumas pessoas pedem e falam assim, não, mas eu quero mesmo assim, que eu tenho certeza que eu tenho. Eu falo, olha, não ter certeza não significa nada. Embora a mentoria, as estratégias sirvam para qualquer pessoa, mas especialmente para quem tem TDAH, né? Então a mentoria, ela consiste de eu entender o caso da pessoa, conversar, orientar, passar todas as ferramentas, estratégias, mentalidade, tudo que eu fiz na vida, porque inclusive nos meus cursos eu faço isso. Eu ensino com relação a relacionamento, como é que eu saí de uma série de relacionamentos fracassados para finalmente estar casado. Vida profissional, como é que eu era dos 20 aos 30 eu só arrumava emprego ruim, lugar que eu não gostava, era demitido o tempo inteiro. Aí agora, depois eu fiquei concursado por muitos anos e saí, agora eu estou só empresário, né? Fiz essa transição. Então, é tudo, gente, é mentalidade, porque às vezes o TDAH ele pode, por uma questão de sofrimento da vida, assumir uma posição de vitimismo, mas isso só vai lhe prejudicar. É importante que você entenda o que está acontecendo, não dependa da compaixão dos outros, porque geralmente ela não vem. A sua própria família muitas vezes não vai entender e não vai te apoiar. Então, tudo isso na mentoria eu falo de alguma forma, né? Porque o TDAH não é só uma questão de tomar um medicamento e resolver o caso, não é. Ela precisa de esclarecimento do que é essa condição, o que causa, o que impacta e o que ela pode fazer para resolver isso. Beleza, não dá para resolver, estou com esse problema aqui, o que eu posso fazer para melhorar o cenário? E é possível melhorar. Agora, assim, não pense você que mesmo eu falando de TDAH há 10 anos, eu tenho esse conhecimento todo que eu passo para as pessoas, que eu não sofro. Todo dia eu também tenho uma procrastinação, tenho minhas dificuldades, ralo, mas mesmo assim eu vou lá e faço, né? Porque eu já percebi que o ponto do TDAH, principalmente de qualquer pessoa, é você entrar em ação, né? Quando você entra em ação, você resolve a sua ansiedade, você encontra clareza, você, reduzindo a ansiedade, você fica mais focado naturalmente, porque a ansiedade é uma grande comorbidade do TDAH. Então, a somatória disso tudo faz com que você tenha uma vida mais plena e mais tranquila. Então, muitas vezes o TDAH, só concluindo essa fala, ele tem mais dificuldade em começar a tarefa do que concluir. Ele tinha uma tarefa para fazer em uma semana, ele vai fazer no 6º dia à noite e ele demora 40 minutos para fazer. Ele sofre de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e no domingo à noite ele vai fazer em 50 minutos, ele faz, 40 minutos. Então, essa é a vida do TDAH, né? E é isso que a gente tem que aprender a contornar o máximo possível. Tem que tomar cuidado, senão todo mundo vai se diagnosticar aqui. Porque às vezes você fala algumas coisas, eu me identifico e assim, a gente só tem que entender, né, até que ponto isso é normal ou não, isso é um transtorno ou não. Me fala umas coisas. Você toma medicamento? Atualmente, não. Não. Tomei Então dá para durante um bom tempo. Dá para você ter, olha só, qual que é a pergunta que você tem que fazer? As dificuldades que você enfrenta hoje, você dá conta? Você consegue ter uma vida tranquila? Você consegue fazer as suas atividades? Consegue trabalhar? Consigo. Então, talvez não seja necessário. Lembrando que TDAH não é um transtorno escolar ou laboral, é um transtorno de vida, de relacionamento, de cognição.
de organização, autogerenciamento, que também é uma grande dificuldade do TDAH, fazer as tarefas cadenciadas, enfim, é uma lista de sintomas aí. Então, é possível sim você viver sem um tratamento medicamentoso. Eu dei uma pausa. Por quanto tempo? Não sei. Já tem um bom tempo aí que eu não estou tomando nada. Que bom. Mas é importante que você tenha um certo acompanhamento. Eu estou com a minha psicóloga toda semana, eu estou fazendo a minha atividade que é necessária, tudo para que eu dê conta de fazer as questões no meu dia a dia, né? Mas, se eu sentir alguma dificuldade ou uma necessidade, aí sim, eu vou procurar o médico novamente, vou fazer todo o processo, né? Não se prenda a nada. Não se prenda sempre, não se prenda nunca, não se prenda talvez. Vai levando e vai fazendo o que é melhor para o seu cenário atual. Eu acho que essa é a melhor dica. Que bacana. Então, você tem um vasto repertório, você tem várias dicas de como você conseguir ir além, né, desse transtorno, você conseguir viver de uma forma sem remédio, tendo o transtorno. Então, eu vou puxar algumas dicas de você aí, porque eu acho que é alguma coisa que vai ajudar muitas pessoas aqui, tá? Claro. Primeiro, vamos ver. Procrastinação. Isso é algo que muitas pessoas têm, mesmo quem não tem TDAH. Dá uma dica aí para a gente conseguir cumprir tarefas, como você tem a tua mentoria, acho que você tem várias, assim. Uma só, para você conseguir cumprir uma tarefa sem ficar procrastinando tanto tempo. É uma coisa que a gente tem muito isso. Uma dica excelente para isso, serve para qualquer pessoa, que é você combinar atividades. Se você tem que ler um livro, um memorando, o que quer que seja, e você também tem que ir para academia, também tem que ir para padaria, sei lá, vai fazer as tarefas combinadas. Se você tem que fazer uma atividade física, fone de ouvido, audiobook no ouvido. O tempo que você está na academia, você está ouvindo aquilo que você tinha que ouvir. Ou o livro, né? Que eu faço as duas coisas. Quando eu compro o livro, geralmente eu compro os dois. Eu compro o físico, papel, né? Ou Kindle, ou o leitor, o audiolivro também. Vários aplicativos fazem isso. Você tem que combinar atividades. Por exemplo, se você é influencer, né? Se você está nas redes sociais aí, às vezes você tem que dar um bom dia, você tem que mostrar que você está na corrida, responder uma caixinha de pergunta. E isso pode ser um problema para quem tem TDAH, essa procrastinação de fazer essas atividades. Então, vai fazer uma caminhada no parque. Aproveita que você está no parque, você está fora da sua zona de conforto ali, começa a responder todo mundo. Algumas pessoas já me perguntam, Yuri, você só faz caminhada? Pois é, porque geralmente quando eu respondo vocês, eu estou caminhando. Porque a hora que eu estou assim, eu não tenho para onde correr, é a hora de eu fazer essas atividades. Então, combinar atividades, usando a criatividade, tá? É o que você tem que fazer. Tá indo para o trabalho? Escuta o som do carro, alguma coisa que você precisa, né? Enfim, você combinar atividades é uma das grandes dicas para você tentar burlar a questão da procrastinação crônica. Lembrando, você vai continuar procrastinando, mas você tem que estar de um jeito que você não tem como fugir daquilo. E aí aquilo magicamente se torna fácil. Quer ver um exemplo? Eu não sei se você gosta de viajar com notebook, alguma coisa assim. Eu sou alguém que viaja com notebook, eu tenho muita coisa fazendo com note. E nesses momentos eu estou ali no avião. O avião, às vezes, você está sem internet, sem nada. O que eu faço? Eu vou responder aqueles 20 e-mails que eu tenho que eu não respondi durante a semana. Então eu abro o notebook, eu respondendo um atrás do outro. Porque eu só tenho aquilo para fazer. Eu só estou fechado naquele momento. Então aproveito isso para fazer essas atividades. Ou ler um pouco mais no Kindle. Às vezes, quando eu leio antes de dormir, eu leio 20, 30, 40 minutos. No voo, eu passo o voo inteiro lendo. Então, por quê? Porque ali eu estou num ambiente que favorece isso. Estou com o notebook aberto, vou respondendo os 20 e-mails atrasados da semana. Que aí, quando ele pegar a conexão, ele dispara os 20 de uma vez, o notebook. Então, combinar atividades é uma boa forma de você driblar isso daí. Fora outras... A vida profissional do TDAH depende muito da comunicação. Como você se comporta no trabalho ou como enxergam você pode ser decisivo na sua escalada profissional. O problema é que dificilmente alguém te explica qual a melhor forma de agir nesses casos, até agora. Vou te explicar como dominar a vida profissional no primeiro link da descrição.